Boa noite, padrinheiros. Eu sou o Henrique de Oxumaré e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trabalho de amarração de Santo Antônio. Essa amarração maravilhosa, da classificação de amarração, a melhor amarração que nós temos aqui hoje, tá? Então, para assistir o vídeo e muitos outros aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que você me siga lá no Instagram, que tá passando aqui embaixo na telinha para vocês agora nesse momento. Vamos ficar juntinho lá, gente. Vocês vão gostar bastante. Lá eu apareço todo dia, aqui eu apareço só de vez em quando, tá? Então, para vocês ficarem sabendo de tudo, lá tem caixinha de perguntas. Então, vocês ficam sabendo de tudo mesmo sobre a religião, tá? Então, pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Gente, a amarração de Santo Antônio, né, é uma das amarrações verdadeiras, né? Para quem não sabe, a gente tem as amarrações similares, né? Similares são imitações de amarração, são amarrações mais novas, amarrações um pouco menos potentes, né? São quase simpatias parecidas com amarrações, né? Vamos classificar como similar as imitações das amarrações de verdade, né? Porque a amarração mesmo de verdade, aquele feitiço milenar, tem muito pouca mesmo, que eram feitas pelas bruxas antigamente, né? São magias feitas pelas bruxas. E as amarrações similares já são amarrações já tragas talvez por um Exu, talvez por uma pombogira, né? São mais puxados por lado de simpatias, não são amarrações de verdade, não são amarrações potentes. Verdadeiras amarrações amorosas são imitações, são trabalhos que têm sintomas parecidos com a amarração, mas não é bem uma amarração, e não amarra mesmo de fato a pessoa. Pode deixar a pessoa mais apaixonada, pode deixar a pessoa mais grudada, mas amarrar mesmo, prender, que a pessoa não consegue sair de jeito nenhum, né? Porque a amarração de verdade, quando é feita, a pessoa, você pode fazer o que quiser com ela, que ela não consegue sair, não consegue. Vocês com certeza já viram algum casal que a pessoa, ela faz de tudo, trai, ela faz de tudo, qualquer sacanagem, e a pessoa não sai, você fala assim, só pode estar amarrado, né? Porque tanta sacanagem que essa pessoa faz com a outra e a pessoa não sai, a pessoa não se liberta. É exatamente isso que a amarração, quando é verdadeira, se faz a verdadeira, acontece, tá? E quando acontece com similares, você já tem que cumprir um pouco mais de regras, né? Você já tem que ter um pouco mais ali de manejo, porque a pessoa, ela consegue sair de você e consegue ir embora, né? E as amarrações similares, elas não conseguem mexer no destino, sabe? Elas não conseguem ir contra o destino, entendeu? Elas não conseguem mexer tanto assim no destino. São simpatias, né? São trabalhos para poder você deixar a pessoa mais apaixonada, mas não muda tanto o destino assim. E por isso é muito mais difícil de dar certo, tá? Dá certo sim, em alguns casos, mas é muito mais fácil de quebrar, é muito mais fácil de não dar certo. Não é uma certeza garantida quando você faz uma amarração similar. Alguns exemplos de amarração similar. Amarração com coração de boi, né? Que é muito famosa, mas não é amarração de verdade, é uma similar, né? Amarração com cabeça de cera, sabe? Amarração da bananeira, sabe? Amarração da Oxum, né? Amarração comum, né? Essas amarrações, assim, elas não são bem amarrações, são mais simpatias, mas vamos pôr mais para simpatias. E as amarrações originais, as verdadeiras, são os feitiços, as magias, o encantamento milenar, né? Que é aquele trabalho que de fato prende a pessoa a você, que não dá outra opção para a pessoa, tá? E agora vamos falar, nós temos duas dessas amarrações verdadeiras, o resto que nós temos lá no nosso perfil, no nosso WhatsApp, são similares, né? As duas únicas verdadeiras que a gente tem é a amarração de 7 sacrifícios e a amarração de Santo Antônio. A amarração de Santo Antônio, ela é melhor, tá? Por conta que a amarração de Santo Antônio ela é eterna, né? Coisa que a 7 sacrifícios não é. A 7 sacrifícios dura 5, 7 anos, tá? A 7 sacrifícios tem seus pontos melhores, tá? Posso até fazer um vídeo falando sobre a 7 sacrifícios, mas o tema de hoje é a amarração de Santo Antônio. A amarração de Santo Antônio, ela é muito boa, ela é muito positiva, porque além de ser um trabalho que
que é eterno, né? É um trabalho que a pessoa fica para sempre amarrada em você, sabe? É uma amarração que ela não tem como ser descoberta, ela não tem como ser desfeita, ela não tem como ser quebrada. Só é quebrada pelo magista que fez, e mesmo assim, se você der autorização. Então, não é uma amarração que ela é desfeita. A pessoa pode tomar ebó, a pessoa pode tomar limpeza, a pessoa pode fazer outro feitiço, a pessoa pode tentar quebrar a amarração, que ela não se quebra. É uma amarração inquebrável, que dura para todo sempre, né? Só que não é essa maravilha toda, por quê? Porque a amarração de Santo Antônio, ela é muito forte e potente quando ela pega na pessoa, né? Quando lá aconteceu, você teve o primeiro contato, a pessoa foi magiada, a pessoa, ela te procurou, né? Vocês ficaram, a pessoa de fato tá amarrada em você, ali ela tem força, muita força, nada quebra ela, mas no processo dela ir para pegar em você, por ela ser uma amarração bem forte e bem determinante, né? O processo dela ir pegar em você, tá? Aí ela já é mais fraca, sabe? Ela é mais fácil de ser quebrável, né? Porque o anjo da guarda vê ela como um trabalho muito agressivo. Então, quando ela tá se aproximando, o anjo da guarda consegue detectar ela. Então, é uma amarração que a gente tem que se fazer com a quebra de anjo da guarda. Não tem outra opção, sabe? A não ser fazer junto com a quebra de anjo da guarda. Então, esse é o ponto negativo dessa amarração, que você tem que fazer junto com a quebra de anjo da guarda. Mas nós temos muitos pontos positivos. Por um exemplo, se você for fazer uma outra amarração, ou se você for fazer até a própria sete sacrifícios, que é uma amarração de verdade também, se a pessoa estiver namorando com alguém, você tem que separar. Estiver casada, você tem que separar. Né? Se a pessoa for muito orgulhosa, você tem que mexer na cabeça da pessoa com algum trabalho, vira pensamento ou doa alguma coisa, né? Então, você tem que dar uma mexida ali também. Essas outras amarrações, você precisa ter caminho, né? Por exemplo, até a amarração de sete sacrifícios, você precisa ter caminho com a pessoa para você fazer. Já tem que ter tem que ter uma possibilidade, uma história disso dar certo. Se for uma pessoa 100% sem chance de dar certo, já não dá certo o trabalho mais, entendeu? Então, são amarrações que precisam de caminho. A amarração de Santo Antônio, ela já não precisa de caminho, tá? A amarração de Santo Antônio, ela consegue mexer e consegue criar um caminho, tudo na base do possível, tá, gente? Pode ter casos talvez diferentes, né? Pode ter casos um pouco mais complicados que precise, além de fazer a amarração, mexer na cabeça, né? Se for uma cabeça bem complicada, talvez precise mexer na cabeça, né? Se for uma coisa assim, talvez ainda precise mexer ali. Se for um casal muito forte mesmo, é tipo aquilo, né? Ela entrega muita coisa nela, ela entrega uma separação, ela entrega uma mexida na cabeça, ela mexe com todas as áreas, ela faz o possível e o impossível. Vai trazer o seu amor de volta, né? Sem precisar de ajuda de outros trabalhos, mas pode ter alguns casos assim, isolados, que a gente precisa dar uma retocada, mexida em alguma outra parte também. Mas por que essa amarração é uma amarração tão boa, uma amarração tão potente, tá? Porque é uma amarração feita com Egum, né? Como todo mundo sabe, Egum é um espírito melhor para se mexer, porque Egum, ele não tem regra, não tem limite, ele faz o que for preciso, né? Então, é uma amarração feita com Egum, então não tem aquelas regrinhas de evolução, aquelas regrinhas de que Exu tem, eu preciso me evoluir, querendo ou não tem, né? O Orixá também tem aquelas regras de moralidade, sabe? Então, Egum já não tem isso, Egum faz ali, aí acontece, Egum acaba com tudo. Por isso é uma amarração tão boa, que é uma amarração que ela é feita com eguns, com quiumbas, vítimas de tragédias de acidente, né? Na estrada, sabe? Acidente de carro, acidente de avião, pessoa morrendo, queimada, sabe? Então vocês pensam assim, nossa, que absurdo, eu nunca vou mexer com uma coisa dessa, gente. São espíritos que estão ali só por conta de uma comida, né? Estão ali por conta de um copo d'água, uma comida, um mingau. Então eles não vão fazer nada demais, assim, sabe? Eles vão fazer o que for preciso. Não é que vão virar inimigos seus e por aí vai. E vai fazer um monte de coisa absurda, sabe? São, querendo ou não, espíritos doutrinados ali, né? Que estão ali para fazer o que for preciso em troca. A gente vai pedir uma coisa, ele vai obedecer aquilo que a gente está pedindo. Se fosse uma coisa tão incontrolável assim, uma coisa sem ele nem beira, a gente não faria, né? Então, se eu estou trazendo para vocês, vocês sabem que nesses 5 anos vocês viram que eu sou uma pessoa muito responsável, né? Então, eu não faria uma coisa que teria risco para vocês. Os meus trabalhos, eles não têm riscos, né? Eu estudo muito bem o trabalho antes de fazer. Então, por isso que essa amarração de Santo Antônio é uma amarração
tão potente assim, por conta que ela é feita com Egum. Ela não é feita com nenhum Exu, Pombogira, Orixá, nem nada do tipo. Então é uma amarração muito, mas muito potente mesmo, tá? A parte negativa dessa amarração, uma das partes negativas também, é que é uma amarração que ela não é tão rápida assim, tá? Se você quer um trabalho potente, um trabalho forte, que prenda de verdade, que a pessoa nunca mais vai embora, que a pessoa fique ali totalmente dominada por você, a amarração de Santo Antônio é a amarração ideal. Agora, se você quer uma coisa imediata, um trabalho mais rápido, uma coisa mais de rapidez, por esses tempos de experiência com a Santo Antônio, eu vi que ela não, na maioria dos casos, ela não é tão rápida assim, coisa de resolver ali com semana, né, com dias, ela não é tão rápida assim. Ela trabalha muito bem o caso, sabe? Ela consegue abranger bastante áreas do caso, mas rapidez, ela não é muito boa com rapidez. A M rapidez, eu já acho a Sete Sacrifícios bem mais rápida. Só que é aquilo, né, gente? Tudo que é rápido, quem corre, come quente, né? Quem tem pressa, come quente, entendeu? Queima a boca. Então, assim, como a amarração do Sete Sacrifícios é mais rápida, ela não mexe tão bem assim. Ela é mais imediatalista, né? Então, esses trabalhos mais rápidos são imediatalistas. Não são trabalhos duradouros, não são trabalhos que mexem bem. Então, a amarração de Santo Antônio, ela mexe bem, ela deixa a pessoa bem dominada por você. Mas também você pode fazer algum acompanhamento para adiantar o processo. Fazer a de Santo Antônio com a quebra de anjo e fazer algum outro trabalho para apressar, para adiantar a procura, para adiantar a vinda, né? Mas a amarração em si, ela não é muito preocupada com o tempo, não. Ela não resolve muito na rapidez ali, não. Tem os trabalhos mais rápidos do que ela, mas em questão de potência, em questão de mexer com várias áreas e resolver mesmo vários problemas em um trabalho só, a amarração de Santo Antônio é o melhor trabalho que a gente tem, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!